Olá, meus queridos, estamos juntos mais uma vez para a terceira aula da primeira unidade da matéria de livros poéticos da Bíblia. Você está aqui na pós-graduação em História, Arqueologia e Interpretação Bíblica e eu fico muito feliz de partilhar esse conteúdo com vocês. Nós já aprendemos algumas coisas aqui. Você já aprendeu qual o sentido de sabedoria para os povos do Antigo Oriente Próximo, de onde procede a Bíblia Sagrada. E você aprendeu também a função dos salmos, ou melhor, das poesias, para ajudar o povo a memorizar o conteúdo. E você viu também na aula anterior como geralmente a poesia hebraica está estruturada. E nós vimos aqui algumas estruturas. Você viu a estrutura em forma de acróstico, onde cada letra do alfabeto hebraico é usada para começar um verso do salmo, isso facilitava a memorização. E outra forma que eles tinham também era a forma de apresentar o texto em paralelos. E não somente isso, além dos paralelos, além das estruturas, eles também procuravam cantar o texto. E encantando o texto, dá até um trocadilho, encantando e encantando o texto, ou seja, tornando-o encantador, eles memorizavam ainda mais o seu conteúdo. Você certamente deve ter em sua memória até hoje algumas músicas que eram jingles de marca de sabão em pó ou de refrigerante da sua infância. Número de telefone, eu lembro quando eu era criança que minha mãe ficava ouvindo o rádio e quando a rádio falava o número de um telefone que era cantado ali num jingle de uma propaganda, esse número está na minha cabeça até hoje. Então a poesia, a estrutura literária em forma de poema, a forma cantada daquele poema ajuda a fixar o seu conteúdo. Se você se lembrar, nós fizemos isso aqui também na nossa pós-graduação, quando na matéria de Introdução Geral à Bíblia, nós colocamos uma música para ajudar você a memorizar a ordem dos livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, etc. Lembra disso? Pois é, da mesma maneira eles faziam no passado. E já que nós aprendemos sobre o paralelismo, você vai ver na aula de hoje que muitos desses hinos ou salmos eram apresentados também numa liturgia coletiva. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Eu quero apenas mostrar para você, como eu prometi na aula anterior, um salmo inteiro em forma de paralelismo. O Salmo 51. Se você olhar na sua Bíblia, diz assim, olha, pelo menos eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada, esse livro aqui, essa versão da Bíblia diz assim, Salmo 51, confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. Ou seja, logo depois do adultério de Davi e da denúncia do profeta, ou melhor, quando o profeta confronta o próprio rei com o seu pecado, Davi então se arrepende, chora amargamente e compõe esse salmo para apresentar a sua angústia e o seu arrependimento diante do Senhor. Depois nós vamos falar sobre essa parte do salmo que é o título e essa introdução ao mestre de canto, etc. Você vai aprender sobre isso ainda nessa aula. Mas vamos começar falando do próprio salmo em si. Talvez muitas pessoas já leram o salmo e não atentaram para o fato de que ele está em forma de paralelismo de ideias, assim como nós aprendemos na aula anterior. E para facilitar a visualização disso, eu coloquei o salmo dividido entre duas colunas. Numa coluna, você tem uma parte, uma frase, e na outra, a frase correspondente. Seria mais ou menos assim. Quando ele lê, eu leio aqui na Bíblia, Salmo 51, verso 1 diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O que eu fiz? Eu peguei esse verso e coloquei uma frase de um lado e a frase correspondente, a frase paralela do outro. Aí fica mais fácil você perceber a conexão, o paralelismo das ideias. Então imagine que havia geralmente um mestre de cerimônias na liturgia, podia ser o sacerdote, o sumo sacerdote, um mestre qualquer. Ele se levantava sobre uma plataforma e quem sabe com o púlpito à frente,
ele colocava ali o rolo do livro dos Salmos e ele lia um verso e o povo respondia com o verso correspondente. Percebeu? É mais ou menos isso que nós vamos imaginar aqui. Seria um cântico antifonal, como a gente fala em liturgia da igreja, onde alguém da frente lê uma parte, um oficiante, e a assembleia, o povo, responde com a parte de continuação. Como na missa. Quem é católico já viu isso na missa. O padre fala, né? Eis aqui perdão, o padre fala, deixa eu pegar uma parte da missa que agora eu perdi. O Senhor esteja convosco. Aí o povo responde, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Percebe? Então, esta é justamente uma ilustração do que seria o cântico antifonal, e isto era usado nos tempos da Bíblia Sagrada na época do Templo de Jerusalém. Vamos ver então como seria isso no Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E o povo respondia, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Perceba, compadece-te de mim, apaga as minhas transgressões, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim. Você está percebendo como as ideias são praticamente as mesmas, só que escritas com termos diferentes? Vamos continuar e você vai ver. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Perceba, nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Nascer, conceber, pecado, iniquidade. Vamos continuar. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto de minha alma. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Dancem os ossos que foram esmagados. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito inabalável. Percebeu a correspondência? Não me lances fora da tua presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Você percebeu quantas ideias paralelas? Não fica muito mais fácil entender assim o livro dos Salmos? Agora, tudo isso se deveu, como eu mencionei na aula passada, a um achado arqueológico ocorrido em 1929 na cidade de Ugarit, que fica na Síria. Vou mostrar para vocês o mapa. O sítio arqueológico de Ugarit fica acima do Líbano, na parte costeira da Síria moderna. Ali, em 1929, foram encontrados muitos tabletes ou tabuinhas de argila repletas de escritos. Ali havia recibos, havia poesias, havia canções, e estas ajudaram a entender um pouco sobre
o contexto original daquelas partes poéticas da Bíblia. Vou mostrar para vocês uma dessas tabuinhas de argila que foram encontradas em Ugarit. Note que algumas delas eram até mesmo ilustradas. O que estava ilustrado na parte superior era justamente a história contada na parte inferior. E o que está como um selo no meio desse outro pedaço de argila seria justamente a confirmação de um proprietário desse texto. O exame da poesia ugarítica ajudou também a lançar luz sobre os modos poéticos da própria Bíblia Sagrada. Você viu que nós lemos ali o Salmo de Davi, mostrando que ele está repleto de paralelismos? Veja o mesmo fenômeno num salmo ou numa poesia de Ugarit. Veja o que está escrito ali. O tablete que está do lado tem a sua tradução do outro. E ali fala do festival ou do festim divino do deus El. Chama-nos a atenção que El é também um termo que aparece na Bíblia Sagrada para se referir ao Deus Todo-Poderoso de Israel. Mas vamos continuar. O que diz essa poesia ugarítica? El abate a caça em sua morada, mata as bestas em seu palácio, aponta aos deuses os cortes da carne. Perceba como a ideia é muito paralela. El abate a caça, mata as bestas em sua morada, em seu palácio. E você tem um apêndice que vai fazer junção com o que está abaixo. Aponta aos deuses os cortes da carne. Os deuses comem e bebem. Novamente o paralelismo. Bebem do vinho até que baste, da vindima até que fiquem bêbados. Yarir grelha o lombo como a parte está faltante, agarra a sobrecoxa sobre as mesas. Para o Deus que conhece, grelha um banquete para que se farte. Para os deuses que desconhece, dá pauladas sob a mesa. Ele se aproxima de Attarto e Anat. Attarto lhe grelha um filé, Anat assa uma costela. Percebeu como as ideias são muito parecidas com a forma como a Bíblia foi escrita? Isso nos mostra que a Bíblia Sagrada, embora inspirada por Deus, dialogava em termos de estilo literário com outros documentos que estavam em povos ao redor. Isso não significa dizer que a Bíblia plagiou a literatura pagã. Preste atenção. Ela não plagia o que está em torno dela, mas sim, a Bíblia acaba dialogando com a cultura em meio à qual ela foi produzida. Por exemplo, se a Bíblia fosse escrita em português, ela certamente diria, vá com Deus, ao mostrar a forma como alguém se despede do outro. E o outro responde, fique com ele também. Vá com Deus como se Deus já não estivesse lá. Perceba, essa é uma forma de falarmos e ela seria evidentemente apropriada pelo texto bíblico. Nós chamamos o momento da alvorada e do crepúsculo, respectivamente, de nascer do sol e pôr do sol. Mas o sol não nasce, muito menos se põe. Esta é apenas a forma com a qual nos referimos a este fenômeno astronômico. Se alguém escrevesse a Bíblia hoje inspirado por Deus, usaria o mesmo jogo de palavras. Isto não significa plágio nem endosso de algo que está errado, mas apenas a forma cultural de expressar em linguagem humana verdades de origem divina. Vamos falar um pouco sobre a música. Ugarit na Síria foi o berço não apenas do aperfeiçoamento do famoso alfabeto, mas também foi importante na notação musical que foi encontrada naquelas tábuas de argila. As canções uritas, que datam daquela época, seriam uma coleção de músicas escritas em cuneiforme em tábuas de argila escavadas na antiga cidade de Ugarit. Todas elas datam de pelo menos 1400 anos antes de Cristo. Algumas são até mais antigas do que isso. Uma dessas tabuinhas, que está quase completa, contém o hino urita e um texto religioso sobre as oferendas à deusa Nikal, esposa do deus da lua. Esta é a mais antiga obra de música notada, substancialmente completa, que sobreviveu até os dias de hoje. E o que se percebeu foi o seguinte:
A escala diatônica daquela tabuinha revelou 7 notas musicais descobertas, o que mudou muito a visão sobre a música antiga e revolucionou todo o conceito da origem da música no Ocidente. A tabuinha H.6 contém a letra de um hino à deusa Nikal, deusa dos pomares, e instruções para um cantor acompanhado por uma espécie de harpa, ou provavelmente uma lira, tocar a melodia. E eu vou mostrar para você agora justamente a tabuinha de argila número 6, que contém essa anotação musical que eu lhe falei. Uma anotação musical de 3.400 anos. Ela está aí. A parte poética, de acordo com uma tradução, seria assim: deixe-me louvar Nikal e exaltar Hirirbi, rei do verão. Hirirbi, rei da devastação. Nikal, deixe-me exaltar e louvar. Yará é luz. Então deixe Yará banhar-te com luz. E aqui, graças ao estudo mais aprofundado dessas anotações, conseguiu-se saber como seria a melodia dessa canção composta há pelo menos 3.400 anos. E você terá agora a oportunidade de ouvir como seria essa música do antigo povo de Ugarit. Preste atenção. Kabshi ulukat akali shamshame tuli ukukai tununitanuka kaltai Nikala Nihura Shal Hanamuti Ataya
Taitati Hanukkah Shati Wewe Shati Wewe Hanukkah. Fantástico, não é? Poder ouvir uma melodia de milênios. Será que, assim como os hinos de Ugarit nos trouxeram luz sobre a forma como os salmos foram compostos, eles também poderiam dar uma pista no modo como os salmos deveriam ser cantados? Talvez sim. Eu quero mencionar um trabalho do autor Thomas Stauble, um professor da Universidade de Freiburg. Ele afirma que a Bíblia não contém muitos desenhos de instrumentos musicais ou de anotações poéticas. Porém, analisando o texto bíblico, ele percebeu algumas pistas do que poderia ser um indício do modo como os salmos seriam cantados. O seu artigo saiu publicado na Biblical Archaeology Review e teve muitas reações. A primeira coisa que chamou a atenção de Stauble foi justamente essas anotações que aparecem em cima dos salmos. Você lembra quando eu li aqui o Salmo 51? Eu li ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, etc, etc. Em vários salmos há expressões assim, ao líder, ao mestre de cantos. Alguns até trazem o tipo de instrumento adequado para aquele salmo. É o que nós lemos, por exemplo, no Salmo 4, verso 1, que na minha Bíblia diz assim: confiança em Deus na angústia, ao mestre de canto com instrumentos de cordas, Salmo de Davi. Então, esse tipo de frase não é geralmente para ser lida junto com o salmo. É apenas uma anotação editorial para ensinar como aquele salmo deveria ser cantado, tocado, executado. Outro exemplo seria o Salmo 46, que louva a Deus pela defesa de uma cidade e seu povo. A parte sobrescrita diz, de acordo com a donzela, uma música. Ora, isso parece estranho, mas se considerada um subscrito, a nota refere-se ao Salmo 45 anterior, que é uma canção para o casamento real e contém versos como: em vestes multicoloridas, ela é conduzida ao rei. Atrás dela seguem as virgens, suas companheiras. Salmo 45, 14. A instrução, portanto, se ajusta perfeitamente ao conteúdo do salmo anterior. O Salmo 20 seria outro exemplo. A maioria das rubricas dos salmos nos 3 primeiros livros do Saltério são dirigidas ao líder. Isso parece indicar que eram cantados por um corista em alternância com o coro, o que explicaria a alternância entre a primeira e a terceira pessoa que encontramos em muitos desses salmos. Já que eu mencionei o Salmo 20, vamos ver se é assim mesmo. O Salmo 20, na minha versão, começa assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Aí diz, que o Senhor lhe responda, está falando para alguém, no dia da tribulação. Que o Senhor, Deus de Jacó, o proteja, proteja você. Verso 4, que o Senhor lhe conceda. Aí quando você vai para o verso 5, passa para a primeira pessoa do plural, celebremos com júbilo. E no verso 6, passa para a primeira pessoa, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Você percebeu a mudança de pessoas? No primeiro momento, que o Senhor lhe conceda. Depois, celebremos. Agora eu sei. Você teve, então, a terceira pessoa do singular, você teve a primeira pessoa do plural e você tem a primeira pessoa do singular. Então, essa alternância, ela é explicada se tem um mestre de cerimônia
ditando como o salmo deveria ser cantado, e ele fala uma parte, a congregação responde de maneira antífona. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para você uma outra curiosidade que aparece em vários salmos. É uma rubrica que aparece no Salmo 45, no Salmo 60, no Salmo 69, no Salmo 80, onde traz a expressão de acordo com a flor de lótus. Estranho? De acordo com a flor de lótus. Dizer salmo para ser cantado com instrumento de cordas faz sentido. Ao mestre de canto também faz sentido. Mas, de acordo com a flor de lótus, o que significa isso? Esse será o assunto da nossa próxima aula, então aguarde o nosso encontro. Até lá!